paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Primeira Samuel, capítulo 1. Havia em Ramataim Sofim um homem das montanhas de Efraim, chamado Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Suf, o Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma chamada Ana e outra Fenena. Esta última tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Cada ano subia esse homem de sua cidade para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Silo, onde se encontravam os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdote do Senhor. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenena, bem como aos filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Sua rival afligia duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor, que a tinha feito estéril. Isso se repetia a cada ano quando ela subia à casa do Senhor. Fenena continuava provocando-a. Então Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Desta vez Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva, e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava, e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Prolongando ela sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração, e apenas se movia os seus lábios, sem lhe ouvir a voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita, não bebi nem vinho nem álcool, mas derramo minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até agora. Eli respondeu: Vai em paz e o Deus de Israel te conceda o que lhe pede. Encontra a tua serva graça aos teus olhos, ajuntou ela. A mulher se foi, comeu e seu rosto não era mais o mesmo. No dia seguinte pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passado o seu tempo, deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, dizendo, porque dizia: Eu o pedi ao Senhor. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual. Ana, porém, não foi e disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo ao Senhor e lá ficará para sempre. Fazes como achares melhor, respondeu-lhe Eucana. Fica até que o tenhas desmamado e que o Senhor se digne confirmar a sua promessa. Ela ficou e amamentou o seu filho até o desmamar. Após tê-lo desmamado, tomou-o consigo e, levando também 3 novilhos de 3 anos, um efá de farinha e um odre de vinho, conduziu à casa do Senhor em Silo. O menino era ainda muito criança. Imolaram o novilho e conduziram o menino a Eli. Ana disse-lhe: Ouve, meu filho. Por tua vida, eu sou aquela mulher que esteve aqui em tua presença orando ao Senhor. Eis aqui o menino por quem orei e o Senhor ouviu o meu pedido. Portanto, eu também o dou ao Senhor. Ele será consagrado ao Senhor para todos os dias de sua vida. E prostraram-se naquele lugar diante do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2. Ana pronunciou esta prece: Exulta o meu coração no Senhor. Nele se eleva a minha força, a minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, não saia da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe.
por ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganhar o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá à luz a estéril, enquanto a mãe de numerosos filhos definha. O Senhor dá a morte e a vida, faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente, para fazê-los sentar-se entre os nobres e outorgar-lhes um trono de honra, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo. Dirige os passos de seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas, porque homem algum vence pela força. Ó Senhor, sejam esmagados os vossos adversários. Dos céus troveje o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra. Dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Eucana voltou para sua casa em Ramá. O menino ficou a serviço do Senhor, junto do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram maus, não conheciam o Senhor. Eis como se comportavam para com o povo. Quando alguém imolava uma vítima, vinha o servo do sacerdote no momento em que se cozia a carne, com um garfo de 3 dentes, e fincavam na caldeira, na marmita, na panela ou no tacho. E tudo que o tridente trazia tomavam para o sacerdote. Assim faziam a todos os israelitas que vinham a Silo. Antes que queimasse a gordura, vinha o servo do sacerdote dizer ao que sacrificava: dá-me a carne de assar para o sacerdote. Ele não aceitará a carne cozida, mas unicamente a carne crua. O homem respondia-lhe: é preciso que se queime antes a gordura, depois disso tomarás o que quiseres. Não respondia o servo: dai-me logo, senão tomarei à força. Era muito grande a iniquidade desses moços aos olhos de Deus, porque atraía o desprezo sobre as ofertas feitas ao Senhor. Entretanto, Samuel, ainda criança, servia diante do Senhor, trazendo um efode de linho. Sua mãe fazia-lhe cada ano uma pequena túnica, que lhe levava quando subia com seu marido para o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher. Conceda-te o Senhor filhos desta mulher em recompensa do dom que ela lhe faz, e voltaram para sua casa. O Senhor visitou Ana e ela concebeu, dando à luz 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia na companhia do Senhor. Eli era muito velho, sabia tudo o que faziam seus filhos com os israelitas, e como eles dormiam com as mulheres que estavam de serviço à entrada da tenda de reunião, porque dizia-lhes: procedeis desta forma? Sei que todo o povo fala de vossas desordens. Não façais assim, meus filhos. Não são boas as informações que me chegam a vosso respeito. Estais fazendo pecar o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julga. Se ele pecar, porém, contra o Senhor, quem intervirá a favor dele? Mas não ouviu a voz de seu pai, porque Deus os queria perder. Entretanto, o menino Samuel ia crescendo e era agradável tanto ao Senhor como aos homens. Certo dia, um homem de Deus veio ter com Eli e disse-lhe da parte do Senhor: não me revelei eu claramente a casa de teu pai, quando eles estavam no Egito a serviço do faraó? Escolhi os teus dentre todas as tribos de Israel, para serem sacerdotes, subirem ao meu altar, queimarem o censo e vestirem o efode diante de mim. Dei à casa de teu pai todos os sacrifícios oferecidos pelos israelitas. Por que desprezais os meus sacrifícios e as minhas oblações, que estabeleci em minha morada? Fazei mais caso dos teus filhos que de mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas de meu povo de Israel. Por isso, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai serviriam para sempre diante de mim. Mas agora, diz o Senhor, não será mais assim. Eu honro aqueles que me honram e desprezo os que me desprezam. Virão dias em que abatarei o teu vigor e o vigor da casa de teu pai, de tal modo que já não haverá ancião em tua casa. Israel estará acumulado de alegria, e tu verás angústias de tua casa. Não haverá jamais ancião em tua família. Entretanto, não cortarei todos os teus do meu altar, para que se consumam de inveja os teus olhos e se desfaleça a tua alma, mas todos os outros morrerão na flor da idade. O que vai acontecer aos teus 2 filhos, Ofni e Finéias, será para ti um sinal. Morrerão ambos no mesmo dia. Suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo meu coração e minha vontade.
Eu lhe construirei uma casa durável e ele andará sempre diante do meu ungido. Aqueles que sobreviverem de tua família irão prostrar-se diante dele por uma moeda de prata ou por um pedaço de pão, dizendo-lhe: admiti-me para alguma função sacerdotal, a fim de que eu tenha um bocado de pão para comer. Continuação de Lucas, capítulo 19, dos versículos 28 ao 48. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe seus donos: por que fazeis isto? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinha visto. E dizia: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: digo-vos, se esses se calarem, clamarão as pedras. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz, mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e aos teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheces o tempo em que fostes visitada. Em seguida entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando o ouvia falar. Salmo 44, dos versículos 7 ao 10. Vosso trono, ó Deus, é eterno, de equidade é vosso cetro real. Amais a justiça e detestais o mal, pelo que o Senhor vosso Deus vos ungiu com óleo de alegria, preferindo-vos aos vossos iguais. Exalam vossas vestes perfume de mirra, aloés e incenso. Do palácio de marfim, os sons das liras vos deleito. Filhas de reis formam vosso cortejo. Posta-se à vossa direita a rainha, ornada de ouro de Orfim. Provérbios, capítulo 24, dos versículos 13 ao 16. Meu filho, come mel, pois é bom. Um favo de mel é doce para teu paladar. Sabe, pois, que assim será a sabedoria para a tua alma. Se tu encontrares, haverá para ti um bom futuro, e tua esperança não será frustrada. Não conspires o ímpio contra a casa do justo. Não destruas sua habitação. Porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se enquanto os ímpios desfalecem na desgraça. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.